Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café Concluso, o podcast. Esse podcast que tem o patrocínio master da Inovais Soluções Digitais e da Blue Chip Media. Quem faz esse podcast acontecer e todos esses episódios incríveis que vocês têm visto aqui conosco. E hoje eu tenho o prazer de receber essa amiga, essa pessoa que ela vai além da sua imagem, além daquele olhar que a gente tem no dia a dia para aquela roupa comum, para aquele posicionamento comum, para aquela sua imagem, o local que você está. Afinal, o advogado também tem que pensar em se posicionar. Eu queria que eu receber aqui a Nayara. Tudo bem, Nayara? Como vai? Graças a Deus, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos você ter aceito esse tão acalorado episódio que a gente ficou marcando a agenda no Badia, mas hoje deu certo. Bateu, hoje a gente determinou, estamos aqui. Colocamos isso como prova. Falou, hoje vai ter que sair. Hoje saiu. Pessoal, a Nayara Falkowski, ela é cofundadora do Instituto Alturis, terapeuta, consultora estratégica de imagem e atua na formação de líderes por meio da comunicação. Hoje, o intuito era a gente fazer um bate-papo aqui, né, Nayara, para a gente falar um pouco sobre comunicação. Afinal, o advogado ele também tem que se comunicar. Eu acho que a venda do advogado, que não pode vender, ela começa na comunicação e na imagem, né? Sim, começa no silêncio. Mal a gente sabe, mas começa no silêncio. Perfeito. Antes da gente falar, a gente já chega, né, Nayara? Conta pra gente um pouquinho como funciona o Instituto, como é que vocês trabalham lá? Legal, o Instituto ele é focado em desenvolver lideranças através dos resgates dos bons valores alinhados ao bem maior. E o nosso foco é realmente trazer a identidade principal de líderes para que eles possam se posicionar, se comunicar, liderar e também trabalhar governanças que elevem as empresas em que eles estão. Eu, particularmente, sou a pessoa que cuida dessa expressividade. Consigo trabalhar tanto o posicionamento dele nos negócios e dos negócios, através desses elementos que precisam ser comunicados e que, no silêncio, já estão mandando um recado para que as pessoas saibam se é para elas ou não é. Então, aqui já fica o primeiro direcionamento para os advogados para entender, né, que tudo que a gente faz está comunicando algo. Então, quanto mais direcionado, melhor para a gente atingir o público que a gente quer. Cara, não, legal. Nós vamos falar muito sobre isso, sobre direcionado ao público que a gente quer atender, como o advogado tem que se posicionar. Mas antes, conta pra gente como que você chegou. A gente já bateu um papo aqui um pouco antes, vou ter que confessar que foi um papo incrível, mas conta pra gente aqui como é que você chegou a sua autoridade na comunicação. O que te levou a este momento depois de ser terapeuta e tudo? Como que você enxergou que falou assim, não, é isso que eu quero fazer, é o instituto que eu quero viver? A gente é forjado no caminho, né? Normalmente a gente procura aquele maior servir para outras pessoas, que foi a maior encrenca que a gente resolveu na nossa própria vida. Então, eu fui uma pessoa completamente tímida, eu fui uma pessoa que já travou no palco, era completamente inimiga da moda e um tanto quanto rebelde com esse negócio. Eu olhava e falava assim, não, isso é tudo balela, esse negócio de posicionamento aí, é só eu fazer porque eu tenho competência. E no fundo não é, né? Então passei por todas essas movimentações, tive o trauma de ter travado no palco e a superação desse trauma me levou para vários caminhos diferentes, todos eles sendo manifestados através da comunicação. Então, para apresentar meu TCC foi o primeiro passo, né? Precisei romper com esse medo de falar em público, foi o primeiro passo. O segundo passo foi, depois de romper disso, conseguir maturar o meu comportamento, entender o que precisava ser feito para eu não precisar mais ficar tremendo na base qualquer momento que eu tivesse que subir ao palco. Isso foi se desenvolvendo tão forte que acabei ficando em primeiro lugar dentro de um concurso que aconteceu lá em Belém. Eu nem sabia que era um concurso, mas fiquei feliz exatamente por conta disso. E daí para frente, a minha trajetória só se desenrolou realmente nesse movimento da expressividade. Então, todas as pontas da expressão hoje eu domino. A visual, a oral, a linguagem corporal e todos os elementos simbólicos, né? Porque, querendo ou não, hoje tenho 5 formações e todas elas culminam exatamente para isso. Caramba, conta pra gente, então. Primeiro, esse trauma que você comentou foi na infância? Foi na infância. Eu tinha
11 anos de idade. Na época eu cantava. Desde pequenininha sempre tive muitas habilidades artísticas. Toquei piano com 3 anos de idade, cantava, enfim. E ali eu estava cantando, só que eu subi ao palco e adolescente tem zero gestão emocional, né? As coisas começaram a dar tudo errado. Era uma peça de Diário de Anne Frank. Até hoje eu falo que aquela pessoa que deixou um monte de adolescente representar o Diário de Anne Frank era uma pessoa muito irresponsável. Pra quem não conhece, né, até pra quem não sabe da história do livro, é um livro, né? É um livro. Um livro que se passa na época da Segunda Guerra, do Segunda Guerra, Holocausto. do Holocausto, né? É uma história bem pesada. É uma história pesada para um monte de adolescente estar ali representando. E eu ia fazer o fundo musical da peça. Mas, além disso, eu não tinha gestão, preparo emocional de nada. E começou a dar tudo errado, né? Então, o piano não funcionou, a luz não funcionou. Eu comecei a puxar a capela. A plateia começou a cantar comigo. Eu me assustei e esqueci tudo. Saí do palco chorando. Dali para frente foram uns bons anos travados na comunicação. Só que ali eu comecei também a desenvolver essa capacidade de treinar outras pessoas para falar. Porque como eu não queria aparecer de jeito nenhum, eu treinava meus amigos para falar por mim. Então eu fazia todos os trabalhos, dividia as falas para todo mundo e colocava você fala isso, você fala isso, você fala isso. E eu, se pudesse, falava. Ou eu ficava só pro final. E foi dando certo por muito tempo, mas mesmo assim era uma trava. Passou-se o tempo, precisei apresentar o TCC, como eu disse. E ali eu comecei também a investir em desenvolvimento pessoal. Então eu fui entender muitas das minhas travas, né? Fui passar por aquele comportamento que me travava. E dali para frente eu comecei também a entender o meu grande potencial, que era exatamente na comunicação. Nossa, que maravilha. Mas aí sua formação primeira não foi essa? Não, minha primeira formação foi arquitetura. Então o primeiro passo da minha formação, das minhas 5 formações, eu fui para arquitetura. Foi uma área criativa que eu conseguia aliar essa visão estética forte que tenho, junto com a expressividade, e construir ambientes que traduzissem pessoas. Então, fui para vários meios, muito forte no meio materno-infantil, onde comecei a fotografar também, então daí veio a minha segunda formação, e eu focava muito no desenvolvimento da criança. Então, ali eu comecei a estudar os seres humaninhos, eu comecei a entender como é que nós nos desenvolvemos. Depois, a minha habilidade não encaixou, eu mudei de Belém para Recife, e em Recife eu não consegui trabalhar com o mercado materno-infantil. Cada cultura é uma cultura, e em Recife o mercado é muito fechado, então eu precisei me reposicionar. Aí, em Recife, eu precisei traduzir as minhas habilidades todas para marketing e comunicação de pessoas. Como eu já havia ganhado o prêmio em Belém, né? Então ali eu comecei a minha terceira formação, que foi a parte de marketing e audiovisual, e começava a treinar as pessoas na frente da câmera para falar. E deu muito bom. Eu comecei a crescer, foram 4 anos e meio de Recife que eu ajudei muita gente a comunicar melhor. Aí veio uma dita pandemia, né, que fechou tudo. E ali, como eu já estava focada muito em desenvolver pessoas para falar, né, então eu tinha um projeto que se chamava na época Fale do Seu Jeito. E foi um projeto que durou bastante tempo e trabalhou muita gente. E ali eu comecei a fazer minha terceira formação, quarta formação na verdade, que foi desenvolvimento humano. Comecei a me formar como terapeuta para atender essas pessoas que, desesperadamente por conta da pandemia, começaram a vir atrás de mim para conseguir falar na frente da câmera, falar numa rede social, conseguir direcionar isso. E isso foi por muito tempo, então já tem 9 anos essa trajetória. E aí, recentemente, para concluir todo esse processo, para poder fortalecer mais ainda a expressividade... Sintetizar tudo isso. Exato, eu fui para a consultoria de imagem, que só dá um elemento a mais para poder fazer a expressividade do silêncio ao palco. Incrível. Você começou falando sobre o silêncio, né? Sim. O que a imagem... Onde a imagem começa? Por que a imagem é tão importante? A imagem é nosso primeiro ponto de contato. Já há pesquisas que dizem que nossa comunicação ela é 93% não verbal. Então, se eu descarto a minha imagem, eu estou deixando 93% da minha potência para o lixo. Então, a gente precisa entender que a imagem... fazendo um parêntese, a imagem não é só aquilo que a gente veste. O que a gente veste é um dos elementos da imagem. Mas o nosso formato de rosto, o nosso formato de corpo, a arquitetura, tudo isso é uma imagem. Uma coisa que eu sempre gosto de trazer é um pequeno exercício, né? Vou fazer um exercício aqui com vocês. Imagina agora um lugar em que esse lugar tem uma brisa acontecendo,
Ao fundo tem um chiado, você pisa e sente o piso cobrir os seus pés. Que imagem veio na sua cabeça? Onde você estava? Praia. Muita gente fala que é cachoeira, tem gente que fala que é uma fazenda. Mas é a imagem. Percebe que eu em nenhum momento falei que era praia? Sim. Mas você imaginou. É assim que a gente também se constrói na mente de uma outra pessoa. Tudo constrói a nossa imagem. Então, essa imagem, ela vai para além de vaidade. Eu gosto de dizer que tem as pessoas que usam por vaidade, sim, porém, ela é muito mais a tua identidade e a estratégia da feita que você toma consciência daquilo que é a sua imagem. É muito mais complexo do que a gente imagina. E pensando para o advogado, aí já vamos pensar aqui, qual a importância que você vê para o advogado? Eu acho que todo profissional, mas o advogado que ele já de saída, né? Ele já tem um posicionamento que ele deve ter. Tem muita gente querendo quebrar esse paradigma hoje em dia, mas eu vejo que a sociedade ainda não acatou isso. Qual a importância para o advogado de uma imagem, né, de excelência, de uma imagem bem-sucedida, vamos dizer assim? Primeiro passo é a reputação. Não, o advogado que tem uma boa reputação, normalmente, ele é mais procurado. E já trazendo para o mercado em que vocês têm um dress code muito forte, os outros elementos que podem construir esse diferencial, ele vai para fora daquilo que você veste. A gente estava até conversando um pouco, né? As mulheres, elas até têm umas ferramentas a mais de imagem. A gente pode usar uns acessórios diferentes, a gente pode dar um outro tipo de look, uma coisa que a gente pode explorar um pouco mais de criatividade. Os homens já têm esse dress code mais fechado. E que foi ali que a gente começou a ver. Bom, peraí, mas que outros elementos de imagem eu posso agregar para começar a comunicar o meu posicionamento? E aqui a gente vai fazer um parênteses. O que é posicionamento de fato? É ocupar um lugar. Na mente, principalmente. Da mesma forma como ainda agora eu falei, alguns elementos e você trouxe uma imagem da praia. Isso acontece também na mente das outras pessoas. Então, as palavras que eu quero que as pessoas lembrem de mim compõem a minha imagem. O público que eu quero atender também precisa compor a minha imagem, no meu posicionamento. E isso vai se arrastando para todos os outros pontos de estratégia de posicionamento. Então, por exemplo, você é previdenciário. Então, o público já não é de muito alto padrão. Se você se estabelece o teu escritório dentro de um bairro de luxo, possivelmente ninguém bate na sua porta. Ou eu vou atender um nicho muito pequeno ali de diretor, de sócio, alguém que ainda que é bem sucedido, mas que tem cargos, vamos dizer assim, mais elevados, mas pode ser que restringe um pouco o meu público. Exato. E aí, se restringe o público, eu tenho que fazer uma outra estratégia de precificação que movimenta meu posicionamento. Então, são pequenos elementos que a gente vai compondo e que vai deixando claro quem eu sou na mente do cliente. Quanto mais eu facilitar essa comunicação, mais vai fazer com que a pessoa rapidamente lembre de mim. Então, o posicionamento tem várias variáveis, desde as físicas até as psicológicas. Ou seja, hoje quem procura a Nayara para uma consultoria não é só de imagem, não estamos falando aqui somente de visual, enfim, mas também de posicionamento de mercado, né? Sim. Posicionamento de público. Sim. Legal, importante. E vamos pensar que o advogado hoje, ele precisa, na verdade não é advogado, todo mundo, né? Quem não se posiciona, que não tem um público, que não tem ali um público foco definido, objetivo, tá atirando para todo lado, né? Ele vai dispersar energia. E querendo ou não, fica desgastante você atender todo mundo. Não significa que você não possa ser full service. Tem muito advogado que é full service, mas é muito interessante que você seja full service para um público específico. Então, eu vou ser full service para empresários do nicho de serviços. Eu vou ser full service para empresários do nicho agro. Né? Então, se você deixa você full service para qualquer pessoa, vai desgastar muita energia. E esse desgaste de energia te impede de crescer com velocidade.
E até acaba vindo aquele monte de coisa na cabeça. Pô, será que eu sirvo para ser advogado mesmo? O mercado tá muito difícil. Não é que tá difícil, é que tá faltando estratégia. Quando a gente se posiciona no mercado para trabalhar como profissional liberal ou como empresário, a gente tem que ter estratégia. Não, com certeza. A gente fala muito na consultoria e diversas mentorias. Eu já ouvi falar muito sobre isso, sobre posicionamento, inclusive tanto posicionamento, né, de nicho que você vai atender, quanto de público. Sim. Para você encontrar você quer atender só aquele público X. Como você falou, nichar no segmento agro, nichar no segmento de farmácia. É muito possível para o advogado hoje fazer isso, mas tem muito advogado que tem medo, porque ele fala assim, eu vou me restringir a trabalhar para um público. Não, você vai virar autoridade naquele público. Exato. Né? É diferente. É a mesma coisa você chegar para um neurologista e falar assim, aquela pessoa é o melhor neurologista de São Paulo. Você acha que ele está preocupado que ele não vai atender ortopedia, não vai atender cardiologia? Ele não está preocupado porque ele já virou referência no que ele faz, automaticamente não vai faltar cliente. Não vai faltar. É uma das estratégias que a gente tem de posicionamento, que é ser ultra especializado. Existe a estratégia geográfica, que foi a questão do escritório que eu trouxe para cá. Existe a estratégia de ser líder de mercado, que é essa ultra especialização. Existe a estratégia de diferenciação, que é o que eu faço que ninguém faz. Eu posso criar um mercado novo a partir do meu posicionamento. Então, várias estratégias a gente pode aplicar dependendo daqueles objetivos que você quer para você como advogado. Vou dar um exemplo meu de um cliente de turismo. Ele é treinador comportamental e ele era o primeiro treinador comportamental focado em produtividade para o turismo. Então, era extremamente específico. Hoje, ele não para de palestrar. Então, tem 3 anos que a gente reposicionou ele e hoje eu tenho um problema. Toda vez que eu ligo para ele falo assim, eu pro Rio. Eu falo assim, pronto, agora eu não consigo nunca falar contigo. Então, é um exemplo que a gente pode trazer para a advocacia também. Tem algumas restrições a nível de produção de conteúdo, movimentações? Tem, mas isso não impede você de se posicionar. Muito pelo contrário, existe uma máxima no mercado de posicionamento que é justamente essa. O posicionamento altura faturamento. Altera faturamento. Né? E altera mesmo. Se você não se posiciona com clareza, você vai faturar menos. Se você se posiciona com clareza, necessariamente você vai faturar com mais facilidade. É porque é aquilo, né? Desde que a gente é pequeno, a gente fala assim, olha, eu sei que o seu João, ele é o dono daquela mercearia, né? E eu sei que ele quer o que ele faz. Eu sei que ali o fulano tem a farmácia. Então, antigamente, era a farmácia do seu Mário, do seu José. Então, hoje a gente olha e fala assim, eu vou contratar qualquer advogado que ele saiba fazer aquilo. Não, se você se posiciona... Fora que, quando você se posiciona, você pode cobrar os honorários que você tanto deseja. Exato. Né? Quando você não se posiciona, você tem que aceitar o que o mercado está aceitando. Aí tem que ir para a tabela de honorários estabelecida para você começar ali. Falar amém para a tabela. Exato. Né? Eu vivi muito isso, porque desde que eu comecei na advocacia, eu sempre atuei com previdenciário. E eu tive essa experiência, né, no escritório, não nos escritórios que eu trabalhei, as pessoas chegavam e falavam assim, eu vim aqui porque falaram que o doutor era o melhor que podia resolver o meu problema. Não fazia outra coisa, não era cível, não era tributário, mas naquela especialidade, o dono do escritório que eu trabalhei era conhecido como referência. Então, as pessoas chegavam mesmo com o cartãozinho e falavam assim, eu quero falar com ele porque falaram para mim que ele resolve o meu problema. Olha que legal. E isso é posicionamento sem saber. Sem saber. Sem saber, essa pessoa já estava se posicionando. Sim. A questão do full service, né, trazendo para a advocacia, ela não é proibida, ela não é palavra, né, não é palavrão para nós. Mas quando você fala em ter um escritório full service, você, como pessoa, o CPF não consegue ser full service. Não dá. Porque o escritório pode ser. O escritório pode ser. Você, como CPF, acho que qualquer profissional em qualquer área, ser um CPF full service é desperdiçar energia de vida. E aí vem a pergunta mágica. E aí vem né, a pergunta de R$1 milhão. Gosto. Como que esse advogado, que é uma profissão tão
tão personalíssima, tão grudado o CPF. Como que desvincula o CPF do CNPJ, sendo que o advogado é aquela coisa, eu contratei o doutor tal. Rapaz, essa é realmente a pergunta de $1 milhão, porque ele não desvincula. O que você... Como fazer para esse escritório, né? Para aquele cliente ver o CNPJ acima do CPF? O interessante, aí vem estratégias de branding, né? Então, são estratégias de você usar no seu escritório aquilo que precisa ficar na mente do cliente. Ao invés de colocar só a sua imagem como o principal, é você começar a vincular a sua imagem aos associados, às outras operações, àquilo que vai ajudar aquela pessoa que está ali. Aí você vai fazendo o que a gente chama de associação de imagem. A marca que está associada a você e que também é full service para outra pessoa. Mas é importante saber que por trás de todo CNPJ tem um CPF, então não dá para desvincular. O negócio é quanto que você vai dedicar para que essa outra marca, esse outro nome, cresça tanto quanto você. É aprender, né? Falar assim, olha, pode falar com o doutor fulano que quando você está falando com ele, você está falando comigo. Você passar essa confiança para o cliente é o desafio, né? É o grande desafio, que é o aprender a delegar, a confiar, a construção de time e, de fato, se tornar um líder. Ai, Naira, você falou a palavra aí que dá até arrepio em muito advogado. Delegar. A parte emocional de delegar eu acho que deve ser o maior desafio. Não é a parte operacional, eu acho que é a parte emocional. É a parte emocional, certamente. Como que a gente lida com isso? Como é que eu posso me quebrar essa objeção de que alguém pode fazer melhor do que eu para o meu cliente? Como que eu posso falar assim? Eu já ouvi de muito colega falar assim, eu não consigo delegar minhas petições, ninguém vai fazer igual eu, o processo não vai sair como eu quero. Isso é o que eu mais ouço. O processo não vai sair como eu quero, porque não sou eu que estou fazendo. Eu falo assim, gente, às vezes eu já tive gente trabalhando melhor que eu dentro do escritório. Olha só. Tecnicamente falando. Eu posso ser braba um pouquinho, dar uns tapas de luva, como é que é? Não, braba, do jeito que tem que ser. Vamos lá. É deixar de ser egóico. Então, entender que delegar é você quebrar um pouco do seu ego. É quebrar um pouco daquilo que traz para você a necessidade de existir. Você existe, você é filho de Deus, pensa. Não precisa ser o processo que vai dizer que você existe. Então, essa bronca tá em direção, viu? Então a gente precisa quebrar esse ego e entender que delegar é um ato de servir. Então, muita gente erra no delegar porque quer delargar, né? Faz aí. Não, mas o delegar é o processo de você ensinar a pessoa a construir o processo para ela entender o direcionamento e, quem sabe, ela ficar até melhor que você nessa construção. E aí você vai ficar mais leve. Então, a liderança precisa, de fato, saber comunicar os próximos passos para que aqueles liderados sintam tanto confiança quanto ganhem a confiança do público que está ali também. E para você poder liderar, você tem que passar confiança. Sim. O advogado que não consegue, ainda não confia no seu próprio processo, no seu próprio procedimento, não vai conseguir delegar, certo? Não. Por isso que tem que trabalhar muito essa parte emocional, essa parte de autoconfiança, esse posicionamento interno, que eu gosto de chamar, que todo posicionamento externo precisa ser sustentado por alguém, precisa ser sustentado por aquela pessoa que está emanando aquelas informações, e aí sim você consegue assumir uma nova posição, que é a posição de liderança, para transmitir para outras pessoas aquilo que precisa. Nai, mas tem um monte de IA. Recentemente eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Tem muita gente que está transferindo para IA porque não tem competência para lidar com gente. Então, ou você desenvolve essas habilidades, ou você desenvolve as habilidades interpessoais, ou entende que você vai precisar de um outro passo e talvez fique o seu CPF eternamente preso naquela situação. Que não posso adoecer, que eu não posso deixar de trabalhar porque eu preciso dar conta de todo mundo e não dar conta de si mesmo. Então é importante a gente ter essa noção de que a emoção está por trás, e quanto mais a gente amadurece emocionalmente, assim como eu tive que amadurecer para assumir os palcos da vida, mais a gente consegue também liderar com facilidade, escolher os melhores para o seu time e a equalizar, porque tem processo que tudo bem a gente colocar na IA. Facilita, acrescenta, agiliza, mas sempre tem que ter uma mente que está triando aquilo para funcionar bem. Gente, isso é complexo.
E começa numa inteligência emocional. Não basta só você falar, eu desenhei tudo o que a pessoa tem que fazer. Mas o emocional tá alinhado, né? Sim. Será que ela também está com o mesmo alinhamento ali de pensamento, de estratégia, de crescimento que você? Sim. Essa parte também precisa estar alinhada, não é só o processo, né? Precisa. Principalmente o seguinte, se você se posiciona para falar com o público A e contrata uma pessoa que não consegue lidar com esse público, ela vai precisar ser desenvolvida. Ou você teve um erro de processo de contratação, que é um processo do líder também, tá? Então, o posicionamento, ele determina tudo isso. Como que eu vou lidar com o meu cliente, quais são os tipos de pessoas que vão trabalhar comigo, como é que esse cliente vai me pagar. Por isso que é tão importante a gente determinar esses parâmetros. E eu gosto de dizer também que posicionamento é uma ciência ativa, que tem gente que acha que afincava a bandeirinha ali e morreu, né? Não. O mercado é dinâmico. Se você não está fazendo suas estratégias renovarem o tempo todo, seu posicionamento vai por água abaixo e você vai ser esquecido. Então, é isso que faz a determinação de todo esse ecossistema ao redor. E facilita para você lidar com seus liderados, porque ele já entra no seu escritório sabendo com quem ele vai ter que lidar. Então, isso tudo faz com que o advogado que se torna líder comece a crescer para um novo patamar. Com certeza. E falando até em liderança, mas também em posicionamento, né? A gente fala muito sobre branding. Sim. A advocacia hoje, como a gente falou, ela ainda é muito personalíssima, ela ainda é muito a pessoa do dono, ela ainda é muito a pessoa do escritório. São poucos e raros escritórios que são conhecidos pela marca, Sim. São conhecidos pelo nome e não pelo sócio. Sim. Né? Esses dias mesmo eu estava vendo uma postagem que falaram, olha, tem 5 escritórios em São Paulo que são muito grandes e não fazem, não tem Instagram, não fazem, mas eles são marcas já consolidadas há 80 anos. Sim. Tá? É diferente de quem tem 5, 10, 15 anos de escritório. Mas hoje, para advocacia, você vê, Nayara, que é importante estruturar a marca, até mesmo buscar essa desvinculação? Sim, quanto mais a gente estrutura a marca, mais facilita para essa comunicação, não só para a advocacia, mas para todas as áreas. A gente está entrando hoje numa era de comunicação que a informação corre muito rápido, muito veloz e a todo momento. Se eu não utilizo parâmetros de marca, não só para crescer o meu escritório, mas para facilitar a minha comunicação, vai atrasar muito do seu processo de crescimento. Então, eu já costumo dizer que antigamente o branding era uma área do marketing. Hoje o branding ganhou tanta força que ele é uma área só e que precisa estar correlacionada com o marketing. Porque o marketing vai propagar tudo aquilo. E o branding vai trazer a direção que aquilo vai funcionar. Então, seja para personal branding, né, que é a sua marca pessoal, seja para a marca do escritório, adotar posicionamentos de marca é crucial para o crescimento de qualquer negócio. Se a gente fosse fazer uma linha do tempo agora para o advogado que está começando, vamos tentar pensar aqui. Qual que seria, você daria uma dica hoje, ele começaria por onde? Posicionando a marca do escritório ou posicionando a marca pessoal dele? Pessoal. Começa pela marca pessoal. Começa pela marca pessoal para ele descobrir qual que é o segmento que ele realmente quer trabalhar. Porque se ele posiciona uma marca antes dele entender o que ele realmente tem afinidade, essa marca tende a ruir, porque ela vai perder força. Né? Sim, não, faz todo sentido. Eu estou pensando também, né, até analisando isso, que a gente está vendo um movimento de grandes marcas. Sim. Donos de grandes marcas colocando a cara, começando a colocar o CPF, a pessoa se posicionando, se mostrando mais, aparecendo mais, mesmo a marca já estando consolidada. Você sabe que movimento é esse? Por que a gente está vendo grandes CEOs aparecendo, pondo a cara? Sim. Né? Em marcas já até consolidadas. Aí o pessoal deve imaginar do que eu estou falando. Mas eu estou vendo um movimento porque eu comecei a perceber que as pessoas estão comprando mais o ser humano, né? É porque a gente está precisando de bons líderes. Olha aí. Pode ver que essas pessoas, elas começam a trazer um sentimento para o público.
O famoso da CIMED, né? Então, todo mundo já fala, já pensa ali. Foi tão forte o movimento dele que ele vem logo na cabeça. O cara conseguiu transformar a indústria farmacêutica com esse movimento. E já era grande. Já era grande. Só que ele começou a trazer o Exército Amarelo, aquele sentimento de paixão, de fazer parte desse time, desse crescimento. E essa movimentação, essa figura, começa a inspirar várias pessoas. Para o momento que a gente está, a famosa geração Z, que todo mundo mete o pau, fala assim, gente, eles só precisam de uma nova inspiração. É a gente saber lidar, porque é também função nossa das gerações anteriores transferir para eles um novo momento, saber lidar com eles para que a gente possa propagar os processos. Tá todo mundo louco para trabalhar com ele lá. A galera jovem tá todo mundo louco para trabalhar, então ele não tem problema de contratação. Então a gente acha que a aparição de um CEO é só para levar faturamento? Não, é um dos objetivos. Mas fortalecimento de marca também. Tem vários e vários outros casos de CEOs que são tão fortes que a decisão que eles tomam acabam também prejudicando nos ativos da empresa para empresas maiores. Nas empresas menores isso acontece até mais forte, porque o CEO, querendo ou não, é a cara da marca. Não, total. E eu vejo falar muito também dessa questão de humanizar a marca, né? Sim. Eu acho que muitos estão colocando, estão se mostrando, né, para humanizar a marca. Alguns já tinham essa cultura. Vamos imaginar o da Ultra Pharma lá, que ele sempre falou o nome dele, sempre se posicionou. Então, mas, por exemplo, a gente tem um case na advocacia que é o Nelson Williams. Vai ter gente que ame ou odeie, sempre tem, né? Sim. Quando a pessoa se posiciona, sempre vai ter quem goste e quem não goste. Mas o Nelson Williams é um exemplo de um escritório já consolidado, que ele resolveu, pessoa física, mostrar o dia a dia dele e se posicionando, mostrando que ele é aquele advogado com aquela estrutura e que ele atende aquele perfil de pessoas. Sim. Mas até a última vez que eu acompanhei, ele já tinha mais de 700 mil seguidores. Então, ele é um exemplo de... mas é ostentação. Aí é uma conversa para outra aí é outra estratégia, né? Mas a estratégia dele de se colocar à frente da empresa Nelson Williams e mostrar o dia a dia dele humanizou o escritório. Que trouxe veracidade. Com tanto robô hoje que a gente vê por aí, as pessoas estão atrás de quem é humano de verdade. De ter essa conexão... Então a gente está na era da autenticidade. Mostre a sua cara. Seja você quem é. E faça isso com estratégia. Que a gente vai precisar disso. Hoje, querendo ou não, as pessoas vão buscar quem é real. E tudo tem estratégia, né, Né? Seja da roupa, seja do cabelo. Sim. Dos acessórios, seja do local do escritório. A gente estava comentando sobre isso, né? Sim. Onde você vai se posicionar, né? Tudo isso tem estratégia, né? Tem. Quando se trata de posicionamento, a gente precisa entender do micro ao macro, né? Porque essas pequenas ações, elas vão repercutir nas grandes ações. No começo da minha carreira, como arquiteta ainda só, na primeira formação, eu tive a grande oportunidade de trabalhar dentro de uma secretaria de urbanismo. Então, sim, eu era funcionária pública. E ali eu aprendi pra caramba, porque grandes obras, elas estudam com 5, 6 anos de antecedência o local que vai ser implantado e o impacto que isso vai gerar dentro da sociedade. Um grande negócio também é assim. E o pequeno negócio precisa aprender com isso, porque a gente acha que é só abrir as portinhas e tá tudo bem. Agora, quanto mais a gente tem intenção nos nossos movimentos, mais rápido a gente consegue dar uns passos, tá? Então, isso vai fazendo com que a gente cresça também. Então, quanto mais estratégias a gente conseguir lapidar, melhor. Nossa, mas eu vou me encher de estratégia? Não, seleciona aquelas que você dá conta naquele começo. Depois, vai inserindo outras estratégias e assim a gente vai crescendo. A gente está vivendo também um momento, né, que todo mundo tá ficando, a gente brinca que tá ficando obeso de conhecimento. Conhecimento, sim. Né? E aí é muita informação, é muita coisa, você tem que ter estratégia, que você falou, eu tenho que ter estratégia para tudo, eu tenho que saber fazer tudo, eu tenho que meu negócio tem... Então, eu acho que a pessoa tem que começar fazendo algumas coisas, né? Sim. Algumas posições. Eu estava há um tempo atrás, só como exemplo, eu estava um tempo atrás num evento
E eu sempre pensei muito nessa questão de posicionamento, seja de posicionamento de público, mas seja de posicionamento também de onde você consegue ser mais atrativo. Eu tive um colega que estudou direito comigo, que ele era policial militar. Olha que legal. E eu falei pra ele, a hora que você se formar, você vai fazer o quê? Eu não sei que área que eu quero fazer. Eu falei assim, eu já naquela época já falava assim, cara, você tem que ser advogado dos policiais. Conhece bem as dores do público, né? Você tá envolvido na situação, nas condições. Eu tenho um amigo que ele é lá de Minas, que ele advoga para os servidores e para a polícia, porque ele saiu da corporação depois que, quando virou advogado. Olha que legal. E eu estava num evento de mentoria de gestão, e uma advogada conversando, batendo papo, ela falou, puxa, eu vivo no meio dos arquitetos, que eu era arquiteto antes. E eu vivo no meio, eu falei assim, por que você não se posiciona como advogada dos arquitetos? Como assim? Cara, hoje a gente não pode mais querer ser criminalista, civilista. Se posiciona para eles, atua, monta um business plan, manda uma prateleira de serviços para este público. Ela começou assim, falando assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, é a atração de cliente, é o custo de aquisição de cliente mais barato que você tem, é o seu nicho. Sim. Entendeu? Então, às vezes o pessoal fala de montar estratégia, uma simples estratégia dessa, de pensar em um público que você já tem entrada fácil, já é um começo, né? Sim, sim. De posicionamento, de pensar em estratégia, né? É preciso determinar. Enquanto a gente não determina, a gente não consegue concentrar ações, né? E para começar, é muito interessante que você veja aquele público que você tem uma afinidade maior, que o relacionamento vai ser mais fácil. E aí você consegue abrir portas com mais veemência e vai, quem sabe, até se reposicionar lá na frente, porque nada é determinado, nada é eterno, mas pelo menos você tem um começo, você vai adquirindo experiência e vai conseguindo direcionar. Se ele cair num mundo para disputar com todos os advogados do mesmo jeito, ele que está começando, ele vai comer terra. Sim. Ele vai comer grama, porque ele vai disputar o mercado com todo mundo que já está posicionado, ou seja, ou ele se posiciona de uma forma diferente, como você muito bem falou, ou você se posiciona no diferente, ou você se posiciona no especialista, né, no nicho, sim, ou você vai ficar disputando na fatagem. no canivete cliente por cliente ali. Eu tenho que estar na porta do tribunal, né? Advogado de porta de tribunal para pegar cliente, pelo amor de Deus, não faça isso com você. Mas é importante, quando você tem essa noção, isso vai facilitando para que os próximos passos realmente aconteçam. Então, às vezes, é até bom fazer uns casos pro bono, até para você, nesse caso, sim. Eu não sou muito fã de pro bono, não. Mas no caso dos advogados é interessante, porque você começa a construir o teu portfólio dentro daquele lugar que você quer se posicionar. A gente tem a defensoria também. Isso. Que é uma opção de você atuar como defensor público. O honorário não é alto, né? Porque é pago pelo Estado. Mas você consegue já ir pegando algumas causas. Isso para quem está iniciando é maravilhoso. Sim, sim. E tem várias outras situações também. Você, como advogado, tem um olhar de algo que é importantíssimo para qualquer coisa de negócios, né? Então, hoje não tem um empresário que vive sem um advogado. A gente tem dois melhores amigos, um contador e um advogado. Então, é importante a gente ter essa clareza. Então, para quem está começando, a melhor forma de você se posicionar é realmente olhar as tuas habilidades que são mais chave. Se for uma advogada mulher, eu lido mais com mulheres, então vai para esse lado da mulher ou da família. Sou um advogado homem, eu gosto muito de negócios diferentes, então vai para o negócio, né, ali. Não, eu gosto de ajudar os velhinhos, vai para o previdenciário. Então você vai percebendo aquele público que você tem afinidade e você traz a sua habilidade em prol do público. É o primeiro passo mais certeiro que a gente pode dar. Eu sou apaixonado por esse assunto de posicionamento, ando estudando bastante sobre isso, e eu vejo que cada vez mais os advogados falam assim, mas eu vou dispensar cliente. O medo do nichar, do você se posicionar, mas eu vou perder cliente. Cara, na verdade você está perdendo cliente quando você tenta abraçar o mundo e não consegue atender ninguém direito.
Fica Você não sobrecarregado. consegue atuar com nenhum cliente direito, esses clientes vão embora. Você pode fazer aquele processo, mas o próximo você não vai fazer. Só que se você está posicionado, você consegue fazer um bom serviço, porque você está fazendo ali uma execução repetida, um processo repetido dentro do seu escritório, você consegue fazer um serviço de excelência, serviço melhor, esse cliente vai te indicar para outro. Se você atende clientes farmácia, esse farmacêutico conhece outro. Se você fez um bom serviço para ele, o dono da outra farmácia do lado vai te contratar. Vai. Se você atende motoristas de caminhão, motorista, todos eles conhecem, mas eles conhecem. Eles vão indicar. Eles vão se indicar porque você fez um bom serviço. Se você quiser abraçar todo mundo e você não conseguir atender ninguém, você não vai ter esse retorno, né? A gente precisa compreender as nossas fases de crescimento. Então, uma dos grandes benefícios do posicionamento é exatamente isso, a gente compreender as fases de crescimento. O primeiro passo é, eu estou começando, então eu não consigo abraçar a todo mundo. Se eu quiser pegar todos os casos, eu vou acabar ficando para trás. Escolhe um lugar. Depois que você já está mais consolidado, beleza, vamos atingir e conquistar um novo público? Aí você vai conquistar um novo público. Você já jogou War? É igualzinho. Então vamos conquistando os nossos territórios. Exato. A gente vai ocupando um território aqui, depois outro ali, e assim a gente vai crescendo. Meu Instagram é Yara Falkowski. A gente vai deixar escrito aqui, que eu sei que meu sobrenome não é muito fácil de achar, não. Mas se quiser procurar do Instituto, o Instagram do Instituto está começando agora, apesar da gente já ter um pouco de trajetória, que é Instituto Autores, né? E lá a gente tem as nossas formações de liderança, escola para líderes, focada também em trabalhar filosofia, psicologia, tudo focada para o desenvolvimento de pessoas. E uma coisa que eu quero deixar para todos vocês, advogados que estão assistindo isso aqui. Mais do que nunca, você é único. E isso vai fazer o seu grande diferencial para o primeiro passo. Na hora que você já está desenvolvendo o seu escritório, entenda que é justamente por ser único que você pode desenvolver para complementar e fortalecer o seu escritório. Brilhante, gente. Eu queria agradecer muito, Nayara, a sua presença aqui. Esse podcast acho que foi incrível. Mais uma vez, um convidado excelente aqui conosco. Queria muito agradecer mesmo a sua vinda, a sua disponibilidade de estar aqui batendo esse papo com a gente, falando com os nossos colegas advogados. Bom, pessoal, as redes sociais da Nayara vai estar aqui na descrição, tanto do Instituto quanto o dela, onde vocês encontram os links para fazer o treinamento, para buscar saber mais sobre o treinamento e os serviços, né, que o Instituto oferece. Escola de líderes, tudo isso que você precisar desenvolver para conseguir ser um advogado melhor, a gente tem lá. Se desenvolver como pessoa, eu acho que hoje para quem quer ter um escritório é essencial, porque você vai lidar com outras pessoas, vai lidar com o problema de outras pessoas, é essencial que você saiba ter desenvolvimento pessoal, é o primeiro passo. Certamente. Obrigado mais uma vez. Pessoal, fica aqui o registro, vai ficar os links aqui. O link também do Instagram da Inovais Soluções Digitais também vai estar aqui. E da Blue Chip Media, eles que fazem esse podcast acontecer. Um grande abraço e valeu!